A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, esse é o nosso devocional. Eu quero usar um texto da carta de Tiago, que diz assim: Até agora nada tendes porque não pedis. Pedis e recebereis. É incrível como é forte, né? Uma pessoa que crê em Jesus. As possibilidades que tem uma pessoa que crê e que usa o nome de Jesus. Mas invencível é o ser humano que, além de crer no nome de Jesus, ainda cultiva uma vida de oração. É incrível a oração. A oração nos aproxima de Deus, nos dá comunhão com Deus. Se nós soubéssemos realmente o poder que tem a oração, a vida de oração, gastaria todo o nosso tempo ocioso, ajoelhados na presença do Senhor. Porque Ele prometeu que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E quando formos orar, devemos orar conforme a palavra de Deus. Disse o pastor Josué Brandão que devemos orar com a Bíblia na mão. Porque a oração que você faz precisa conferir com a Bíblia. E não precisamos orar. Quando você ora com a Bíblia, você não precisa dizer: Senhor, faça isso, eu te peço isso, se for a tua vontade. Porque quando você lê conforme a palavra de Deus, é a vontade de Deus, porque está na palavra. Exemplo disto é você pedir: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Que base bíblica você tem para pedir isto? Você vai, por exemplo, no livro de Salmos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você vai também no Salmo 128, que diz: Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, a sua família será abençoada. Então há uma promessa inserida nisso aí. Aí você vai orar: Senhor, eu te peço a bênção para minha família, porque na tua palavra está escrito assim. Eu estou dizendo 2 textos, mas infinidade de textos. Por exemplo, quando você vai orar segundo a palavra pelo seu filho: Senhor, abençoa o meu filho, porque a tua palavra diz que a descendência do justo será abençoada e será poderosa na terra. Os filhos serão como plantas de oliveira. Então é necessário, por exemplo, Senhor, salva as almas, porque na tua palavra está escrito que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para salvar as almas. Então, para fazer uma oração conforme a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Existem orações que não serão atendidas, porque elas estão fora, até mesmo da vontade de Deus. Não são feitas segundo a palavra de Deus. Dar outro exemplo aqui. Senhor, abençoa meus animais. Você que tem o seu animal de estimação, abençoa meus animais, porque a tua palavra diz que benditos serão os animais. Senhor, abençoa meu pai e minha mãe,
porque na tua palavra diz que eu preciso honrá-los. Então, orar segundo a palavra é falar com Deus pedindo aquilo que já é uma promessa dele. Por exemplo, Senhor, me dê prosperidade, porque a tua palavra diz, creia nos seus profetas e prosperareis, e eu creio nos seus profetas. Então, quando for orar, irmãos, ore segundo a palavra de Deus. Se você, jovem, vai orar para se casar, você, rapaz, vai dizer, Senhor, prepare para mim uma companheira. Duas coisas eu te peço, que ela seja uma benevolência do Senhor, porque está escrito na tua palavra. Que ela seja uma mulher virtuosa, porque está escrito na tua palavra. E outra coisa, eu quero me casar porque a tua palavra diz, não é bom que o homem esteja só. Não vou casar para ser feliz, serei com certeza. Não vou casar para muitas outras coisas, mas vou casar-me para obedecer a tua palavra, que o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Quando você ora segundo a palavra de Deus, você tem a promessa de Deus que diz, a minha palavra não voltará vazia, antes fará aquilo pela qual ela foi enviada. Então é garantido a oração que é feita. É claro que tem os dois lados. Tem um lado de Deus, mas não se preocupe com o lado de Deus, porque Ele é fiel. Mas tem o lado daquele que ora. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí vem as bênçãos inseridas. Então, se do lado de quem está orando existe temor, é o que disse Jesus, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pede o que quiser. É preciso que estejamos em Jesus. E é preciso que conheçamos a palavra para orar conforme a palavra. E a oração é poderosa, ela move o mundo, ela move montanhas. Ela move o que precisar mover. Eu me lembro de um pregador falando que a única coisa, existem as leis fixas, que é as leis que Deus colocou no universo, né? Como, por exemplo, sair ou entrar do sol. Mas a única coisa que pode mudar o curso de uma lei fixa é a oração de um homem, de uma mulher que teme a Deus, que ora segundo a palavra. Lembra de Josué parando o sol, parando a lua? E a Bíblia diz, nunca houve um dia como aquele em que Deus atendeu a oração de um homem. Oração. Ore. Tenha vida de oração. Tenha hábito de oração. Pare com essa correria e com essa ociosidade. Tira tempo para orar. Deus, nesses últimos dias, precisa de você em oração, para que sejamos socorridos em tempo oportuno, para que o mundo veja em nós uma solução para os seus problemas. Igreja, ore. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Tenha uma semana de vitória na paz do Senhor Jesus.